Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem, se cuidando. E hoje a gente vai começar um período, um movimento literário, artístico que é muito importante, tanto que a gente vai ter mais 2 aulas sobre ele, que é o classicismo. É o momento onde a gente vai ter um grande nome da literatura portuguesa e também muitas mudanças, muitos acontecimentos nesse período histórico. Então, por isso é tão importante a gente dedicar um tempo a ele, né, para aprofundar, para falar mais sobre ele, sobre o classicismo, até porque ele costuma cair muito nos vestibulares, no Enem e tal. Eu vou aumentar minha apresentação. Pronto. Então, como eu disse, a gente vai ter pelo menos 3 aulas falando de classicismo e essa é a primeira aula. E nessa primeira aula, a gente vai se dedicar ao contexto histórico desse movimento literário, movimento artístico, filosófico. Ele foi realmente bastante amplo e muito importante, com muitas mudanças na Europa neste período. Então, a gente tem muita coisa para tratar já no contexto histórico, por isso eu dividi as aulas para que fique melhor para vocês entenderem. E como eu disse, então, a gente vai falar do contexto histórico e aqui a gente já tem uma dica de algo, né, que vai acontecer nesse momento, que são a expansão marítima, as grandes navegações, né, quando os europeus se lançam aos mares para... vou usar a palavra descobrir aqui, né, mas a gente não para chegar então a outros continentes. O classicismo ele vai estar junto também com o fim da Idade Média. É nesse momento que a gente tem o encerramento de tudo aquilo, né, que a gente viu nas aulas anteriores, né, as questões mais dogmáticas da Igreja Católica, uma ignorância muito mais persistente na população, o domínio do senhor feudal. Então, aqui a gente tem o encerramento desse ciclo da Idade Média. Ah, mas isso é de uma hora para outra, professor? Não, isso demora, né? São anos e vai, de certa forma, né, de uma forma mais longa mesmo até acontecer. Mas é aqui no classicismo que isso vai se concretizar. Então, como eu estava dizendo, é o fim do teocentrismo na Europa nesse momento, ou seja, aquela doutrina onde Deus é o centro de tudo, que a gente viu quando a gente estudou o trovadorismo, e a consolidação do antropocentrismo. Aqui o homem vai passar a ser o centro dos questionamentos, das questões de bem-estar, de uma vida melhor, mais saudável, das questões filosóficas. Então, o homem, né, vai passar a ser o centro, tudo em prol do homem. A gente pode dizer assim, e aqui eu tô falando de homem de ser humano, né? Tudo em prol do ser humano, né? As conquistas do ser humano. Deus, então, vai ser deixado um pouco de lado nesse momento. Como eu disse, não foi uma mudança rápida, né? A gente vai ter a Igreja Católica tentando restabelecer o domínio dela, né? Perseguindo as pessoas, seja por via da Inquisição, né? Onde a gente tem muitas pessoas que foram mortas, mas ela também aplicava outras penas, né, como prisão domiciliar, ou a pessoa ter que desdizer tudo aquilo que disse. Então a Igreja Católica ela vai tentar resistir sim, por isso também não é uma mudança rápida, né? A gente tem, a partir desse período, a Igreja Católica como um dos polos opostos sempre nos movimentos artísticos. No trovadorismo ela reina. Aqui no humanismo isso começa a mudar, e no classicismo a gente tem uma visão mais afastada da igreja. Depois ela vai tentar restabelecer o domínio de novo, e assim vai. A gente tem avanços na ciência nesse momento, principalmente com a consolidação da teoria heliocêntrica. O que isso quer dizer? Que o Sol fica no centro do sistema solar e os planetas giram ao redor dele. Até esse momento, a crença que vigorava na Europa era que a Terra ficava no centro e o Sol e os outros planetas que giravam ao redor dela. A Terra, né, como centro de tudo. Até para corroborar a questão de que Deus criou a Terra e tal. Então é como se ela fosse o centro de todo o universo. Então, Nicolau Copérnico e Galileu Galilei vão contribuir muito nesse sentido, né? Concretizando, provando a questão da teoria heliocêntrica, o Sol no centro e os planetas girando ao redor. A gente tem também as grandes navegações, né? Como eu falei para vocês lá no início.
Então, a expansão marítima começa, né, a acontecer lá no humanismo, mas se consolida muito aqui no classicismo, tanto que ela vai ser tema da maior obra literária que a gente tem nesse momento, com os portugueses se consolidando como grandes navegadores, por toda aquela questão que a gente já estudou quando a gente vê o surgimento da língua portuguesa. Era um povo muito ligado ao litoral, às questões portuárias, né, a se lançar para o mar, até por questões de território, como Portugal tem um território muito pequeno, então, diferente de outros países. Então, os portugueses se consolidam como grandes navegadores, mas há também, né, navegações espanholas, holandesas, inglesas e tal. Mas os portugueses aqui vão ter o maior destaque realmente. E a gente tem também, então, o comércio sendo, né, firmado, acontecendo com outros continentes, sobretudo com a região das Índias, né, que se dá aquela volta em volta da África até chegar às Índias para estabelecer o comércio com aquela região. É um período, então, em que boa parte das atividades, falando do contexto português, vai estar ligada às navegações. A gente vai ter o dinheiro, o comércio também se firmando por causa dessa nova atividade que está acontecendo nesse momento. Aqui a gente tem uma questão muito importante que a gente chama de reforma protestante. Esse homem aqui, o Martinho Lutero, ele vai começar um movimento contrário à Igreja Católica, contestando várias questões, vários dogmas da Igreja Católica, e vai nesse momento se descolar da igreja e fundar outra religião cristã, que é a religião protestante. Neste momento a gente tem então o surgimento das primeiras religiões cristãs, que a gente chama das religiões protestantes, que vão desde a questão da corrupção, que estava bastante forte dentro da Igreja Católica, como eu contei para vocês, até a questão, por exemplo, dos santos católicos, que não se concordava e tal. Então, Martinho Lutero começa esse movimento e a gente tem o surgimento de outras religiões cristãs que não são a religião católica. A gente já tinha acontecido um movimento similar, né, que dá o início da Igreja Católica Ortodoxa, que é mais comum ali nas regiões da Rússia, do leste europeu, mas ainda assim era uma igreja católica, né? Então a gente tem a Igreja Católica Apostólica Romana, que é essa que vem com os portugueses para o Brasil, mas a gente também tem a Católica Ortodoxa. Aqui, Martinho Lutero se descola do termo católica. Ele vai criar outras religiões cristãs que não são católicas. No caso, a religião protestante. E a gente tem também, né, sucessivamente, outros movimentos que vão criar outras religiões cristãs, como a anglicana e a calvinista. Então, percebam que é um momento que a Igreja Católica realmente está sofrendo com muitos embates. Ela está, né, seja sendo contestada nas ciências, sendo contestada por outros religiosos. Então, ela está se vendo bastante acuada nesse sentido, perdendo o seu domínio que ela tinha até o momento. Outro fator que vai contribuir é aquilo que a gente chama da prensa de Gutenberg. Johann Gutenberg é um jovem alemão. Se contesta bastante se foi ele que inventou essa prensa. A prensa seria uma forma bem rústica de começar a imprimir os primeiros livros. Então, falam que na China já existia e ele importa e copia o modelo de lá. Mas a gente pode colocar que foi ele que popularizou a prensa, essas primeiras impressões, essa máquina começa a fazer as primeiras impressões de livro na Europa. E aqui então a gente tem outro domínio que a igreja perde, que é o das escrituras. Lembra que eu comentei com vocês que a Igreja Católica dominava a escrita, a alfabetização em boa parte do período, né, com os monges copistas que ficavam lá responsáveis por armazenar e registrar o conhecimento que tinha na época. Com a prensa, esse domínio vai ser perdido. As pessoas já vão poder, né, vou usar aqui a palavra imprimir, mas lembrando que é algo muito rústico ainda, alguns livros, alguns escritos, alguns panfletos. E o primeiro livro que é impresso nesse momento é uma Bíblia em alemão.
Até esse momento, a Bíblia só era reproduzida em latim, que era o idioma da Igreja Católica. Então, a gente tem as primeiras traduções da Bíblia para os idiomas falados na Europa, nesse caso, o alemão. Ou seja, outra ruptura muito forte, muito importante com a Igreja Católica. Esse aqui também eu já adiantei, a gente vai ter o fim do sistema feudal, então a consolidação maior dos reinos, as pessoas se deslocando para as cidades que vão estar se formando, né, deixando um pouco a vida no campo, no caso de Portugal, se dedicando às navegações, e o sistema feudal, então, perdendo seu domínio também, principalmente porque o comércio vai começar a vigorar, então as pessoas vão querer trocar os bens, comercializar os bens em troca de dinheiro para poder trocar em troca de outras coisas, não mais o sistema de trocas que a gente tinha nesse período do sistema feudal. E juntando a tudo isso, né, a gente tem muita coisa acontecendo, navegações, a prensa, as reformas protestantes, o sistema feudal decaindo, a gente tem o Renascimento. O que é o Renascimento? É um movimento que, como eu falei, que vai embasar todo o classicismo na literatura, mas o Renascimento ele vai muito além, ele é artístico, ele é filosófico, ele é político, ele vai entrar nas questões de economia e vai resgatar uma cultura que a gente já tinha visto, que é a cultura da Antiguidade Clássica, é a cultura greco-latina. Então, né, como eu já adiantei para vocês, é um movimento artístico, cultural, filosófico, mas também político. E, de certa forma, ele vai confrontar também com as questões religiosas, que vai resgatar esses ideais da Antiguidade Clássica, da Grécia Antiga, principalmente. Como eu também já tinha comentado, quando a gente estudou gênero épico, gênero lírico, era uma sociedade que, né, tinha o homem como centro, então via muitas questões de bem-estar, da medicina, da filosofia, da literatura, e a gente vai ver isso refletido nas artes. Antes de entrar na literatura, que a gente vai entrar nas próximas aulas, falando das artes visuais, da pintura e da escultura, a gente vai começar a ver isso bastante refletido nos corpos que são reproduzidos, né? Corpos bastante atléticos, né? Por toda a questão que a Grécia já primava por esse bem-estar, tanto que as Olimpíadas surgem lá. O pudor vai cair um pouco, né? As pessoas já são retratadas nuas, que de certa forma também, tanto representando o que se tinha na Grécia, a questão da nudez não era algo tão tabu, né, como acontece na Idade Média, onde as pessoas andam todas cobertas. Não que as pessoas andavam peladas na Grécia, não é isso. Mas não era nenhum tabu. E também para confrontar um pouco dentro da Igreja Católica, mesmo assim, tendo essas artes muitas vezes reproduzidas nas próprias igrejas. Esse movimento ele vai surgir em Florença, na Itália, e vai ser financiado por essa burguesia que estava ganhando muito dinheiro com as navegações, com o comércio que está se intensificando. Então, a gente vai ter um movimento que a gente tem até hoje, que é da burguesia financiando as artes, financiando a ciência, financiando a pintura, a escultura. Isso vai ser a base financeira, digamos assim, do Renascimento. Essa burguesia vai financiar esse movimento artístico, cultural, mas isso surge na Itália, mas isso acaba se espalhando por toda a Europa. Mas a Itália, Florença, que é o grande centro. Então, como eu disse, essas influências que são resgatadas, que são reinseridas de novo, né, elas vão ser refletidas nas artes, na filosofia, na política, na ciência. Mais uma vez aqui, a gente tem um período em que a escultura floresce muito, essas esculturas de mármore. Vocês podem pesquisar, assim, é de um talento muito, muito grande, mesmo quando conseguir reproduzir um corpo humano, às vezes os tecidos, em uma pedra. E a pintura também é outra arte que vai ser muito evidenciada, né, com esses ideais greco-latinos. Ah, mas por que esses ideais, professora? Né, por que eles resgatam? É como a gente vai ter o resgate desses ideais depois de novo, mas é como voltar às origens mesmo, de certa forma, renascer de novo um período que foi artisticamente falando, culturalmente, politicamente, filosoficamente tão intenso. É uma civilização, uma cultura que foi muito intensa nesse sentido.
E como se quer dar destaque a isso, então é isso que a gente vai resgatar e trazer de novo. Então, esse é o contexto histórico do classicismo, né? Muita coisa acontecendo além dos fatores históricos, digamos assim, né? Das grandes navegações, da reforma protestante, das ciências avançando, da prensa permitindo que as pessoas tivessem mais acesso ao que era produzido na escrita. A gente tem o Renascimento, que vai ser então esse movimento que é muito forte, a gente vai falar dele depois, quando a gente for falar das características na literatura, resgatando ideais que são totalmente opostos ao que a Igreja Católica pregava até esse momento. Então, para fixar, a gente vai ter uma atividade, são questões de formulário bem tranquilas para vocês responderem sobre essa parte histórica do classicismo. Qualquer dúvida, vocês têm o meu e-mail, é só me escrever. E é isso, obrigada e até a próxima aula, onde a gente vai falar da literatura, das características da literatura no classicismo. Até mais!